Olá, criançada, tudo bem? Espero que sim. Então aqui a professora Andressa de Arte, nessas primeiras aulas que a gente vai fazer à distância, porque a gente está nesse momento de pandemia, que a gente precisa se proteger e proteger vocês também, proteger a família de vocês. Então a gente vai passar por algumas aulas nesse jeito assim, por vídeos, tudo bem? Não é para sempre, logo isso termina, a gente volta para a sala de aula para ver os colegas, para ver todo mundo, mas até lá, por enquanto, é assim por vídeo que eu vou passar as aulas para vocês, tá bom? Então, gente, criançada do segundo ano, ali as criancinhas, essa é a primeira semana, a primeira aula de arte nesse modelo, tá? E o tema é música e dança na pré-história. Para essa aula a gente vai usar a apostila de arte do segundo ano, que é aquela apostila que vocês conhecem de arte, tá? Da página 20 até a página 27. E objetos da casa para fazer barulho, tudo bem? Pode ser uma caixa de fósforo, pode ser uma panela velha, uma lata, algum objeto da casa para fazer barulho, certo? Então vamos lá para a aula. Apostila, então, na página 20 da apostila, tá? Música e dança na pré-história. Vocês lembram, eu já falei com vocês que pré-história é aquele período da evolução da espécie humana antes de inventar a escrita. A gente já teve na sala de aula uma aula sobre isso, algumas aulas sobre isso. Vocês já fizeram pinturas rupestres, que são aquelas pinturas que ficam nas cavernas. Lembra que vocês levaram para a sala de aula um pouquinho de coloral, um pouquinho de açafrão, de pó de café, a gente mexeu, fez uma tinta e vocês pintaram? Então, pré-história é aquele momento antes da invenção dos livros, da escrita, em que as pessoas viviam em grupos, se escondiam em cavernas, e a pintura deles é chamada de arte rupestre, e eles representavam então cenas do cotidiano que vocês já viram. Vamos estudar agora música e dança nesse período, certo? Então tem uma imagem aqui. Observem bem essa imagem, que a gente vai conversar sobre ela já já. Presta atenção nela aí. Gente, ó, essa é uma foto da representação de nativos americanos, de indígenas das Américas, no Parque Nacional de Canyonlands, em Utah, lá nos Estados Unidos, tá? Então mostra aqui indígenas da pré-história dos Estados Unidos em atividades do cotidiano deles, tá bom? Ao observar a imagem, responda essa questão aqui. Tem duas, mas a gente vai fazer só a primeira, tá? Você consegue imaginar o que as figuras humanas estão fazendo? Fala pra mim, gente, o que elas estão fazendo? O que essa pessoa está fazendo? Essa pessoa, o que ela está fazendo? Essa daqui, o que ela está fazendo? Essa daqui, o que essas pessoas estão fazendo nessa pintura? Fala pra mim. Achou? Então tá, gente, vamos agora para a página 21 da apostila. Certo? 21. Aqui. Música na pré-história. Alguns estudiosos acreditam que a música tenha surgido a partir da imitação sonora do homem primitivo por meio da percussão. Lembra que a gente já falou de instrumentos de percussão? São aqueles instrumentos que você bate, ou que você arrasta, ou que você chacoalha. É o pandeiro, é o chocalho, é o tambor, tá? Batendo objetos encontrados da natureza, ou até mesmo através da percussão corporal. De bater palma, estalar os dedos, tá? Percussão corporal, com a intenção de mostrar o domínio do homem sobre os animais. Vocês já sentaram em algum lugar e pegaram um pau e ficaram batendo num pedacinho de pedra, por exemplo? Ou então pegaram uma pedra e bateram em outra pedra? Faz um barulho aquilo ali. Então a gente acredita que os primeiros
vestígios, as primeiras tentativas de música aconteceram desse jeito. Eles pegavam algum instrumento e batiam em outro objeto da natureza e fazia um ritmo ali, tá? Percussão é o nome que damos à arte ou técnica de bater, fazer vibrar com as mãos objetos e superfícies com a intenção de produzir sons. Então aqui tem essa figura mostrando algumas coisas de percussão, ó. Tem esse homem aqui, ele tá batendo no peito, fazendo lá o barulho, plaque, 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 né? Tem esse outro aqui que tá batendo com a mão aberta. Esse aqui tava com a mão fechada, esse tá com a mão aberta. E ele tá fazendo esse barulho. E tem esse aqui sentadinho, ó. Tá vendo? Ele tá batendo um pauzinho num outro pau para fazer barulho. Tuque, tuque, tuque. Então, são várias formas de usar o próprio corpo ou objetos da natureza para produzir som, tá? Vamos agora para a página 22 da apostila. Os primeiros instrumentos utilizados eram provavelmente pedaços de ossos, chifres e conchas. Por quê? Porque eram coisas, objetos que eles encontravam na natureza. Na pré-história, quase não se fazia objetos. Só no finalzinho da pré-história que a gente começou a produzir os objetos. Normalmente, as pessoas pegavam objetos da natureza, tá? Por produzirem sons, esses objetos eram aproveitados também para sinalizar possíveis perigos. Tem aqui uma figura, essa estatuazinha na pedra, essa pedra esculpida, é um baixo relevo, quer dizer, é uma pedra que foi cavucado nela, chama Vênus de Lussault, e é feita numa pedra do material que chama calcário, tá? Tem aqui uma mulher segurando um chifre que é usado como um instrumento para produzir som. Vocês já viram em algum desenho alguém soprando um chifre para chamar os outros de longe, para fazer barulho? Então, essa imagem representa uma mulher soprando no chifre para fazer barulho, lá na pré-história, tá? Vamos lá para a página 23 agora. 23 da apostila. A música existe há muito tempo como uma das atividades humanas. Na pré-história, os povos primitivos construíram instrumentos para produzir sons. Então, no começo usava-se só objetos que encontravam na natureza. Com o passar do tempo, mas ainda na pré-história, começaram a produzir instrumentos para fazer som. Aqui nessa fotografia tem uma flauta feita com osso de abutre, que é um instrumento musical feito pelo homem há mais de 35 mil anos. Então tem um ossinho do abutre, que é uma ave grandona, deixa secar, faz os buraquinhos e aí ele sopra pelo cantinho e vai apertando nos buraquinhos para fazer os sons diferentes, tá bom? Aqui embaixo, essa coisa compridinha aqui, chama zunidor. O zunidor é um instrumento musical feito com um pedaço de madeira amarrado numa corda, num cabo longo, e foi inventado há cerca de 17 mil anos. Então é um pedacinho de madeira, todo enfeitadinho, bonitinho. Tá vendo que tem um buraquinho aqui? Então, amarra ele numa cordinha, num cipó, em alguma coisa assim. E aí eles giravam esse zunidor. Você gira por cima da cabeça e ele vai fazendo barulho, tá? Aqui do lado tem um arco musical, que surgiu como instrumento há mais ou menos 15 mil anos. Ele foi feito com base no arco e flecha, que é usado para caça, só que aí eles adaptaram e perceberam que o arco e flecha também faz barulho, então transformaram no arco musical, tá? Deu origem aos instrumentos de corda, ao violão, ao violino, tá? Os instrumentos de corda saíram desse primeiro instrumento aqui, que é o arco musical. Aqui do lado tem uma figura, olha aqui nesse quadradinho azul a explicação. Nessa reprodução abaixo tem uma pintura rupestre que é chamada O Mago, que a gente pode ver um homem vestido com pele de bisão. Bisão é como se fosse um boi, só que um boi que vive na África, tá? Não é aqui no Brasil que tem, é um boi grandão. E tocando um arco musical, esse arco aqui. A pintura original está na caverna de Le Troffer, na França,
e possui aproximadamente 13 mil anos. O bisão é um animal que tem ali na Europa e na África, ok? Aqui na América não tem bisão não, naturalmente. Agora na página 24 da apostila, tem aqui do lado 3 figuras, que são 3 pessoas usando os instrumentos que a gente falou. Usando a flauta, o zunidor e o arco, tá? E aqui a gente tem esses 3 quadradinhos amarelos. O primeiro quadradinho é o zunidor. Qual dessas 3 figuras está usando o zunidor, gente? Então, liga com um lápis, pega aqui do zunidor e liga na figura da pessoa que está usando o zunidor, tá bom? Depois está escrito aqui arco musical. Qual dessas 3 figuras está usando o arco musical? Então pega o lápis e liga o quadradinho escrito arco musical na pessoa que está usando o arco musical. E o terceiro quadradinho aqui está escrito flauta de osso. Qual dessas 3 figuras está usando a flauta de osso? Pega o lápis, põe aqui no quadradinho da flauta de osso e liga lá na pessoa que está usando a flauta de osso. Tudo bem? Agora vamos seguir. Página 25 a gente não vai fazer, tá? Por falta de material, em casa não tem, então tudo bem, a gente faz depois. Vamos lá para a página 26 da apostila. Página 26 da apostila. Peraí. Aí. Nas pinturas realizadas nas cavernas, em vários locais do mundo, encontramos desenhos de pessoas dançando e tocando instrumentos, tá? Aqui, nessa primeira pintura, vocês estão vendo aqui, meio manchadinha, tá? Pintura rupestre chamada Grupo de Dançarinos, que está na África do Sul. Nela é possível ver grupos de figuras humanas se movimentando em sincronia, como se estivessem fazendo uma coreografia. Aqui na frente tem uma outra pintura rupestre também. Na verdade é uma réplica de uma pintura rupestre. Alguém foi lá, olhou a pintura e fez uma pintura igual, tá? Que mostra as pessoas em círculos com as mãos para cima em uma espécie de dança ritual para ter uma boa caçada. Essa pintura está na Baixa Califórnia, no México. É uma pintura que foi feita pelas pessoas da pré-história lá no México. Aqui embaixo tem aqui essa outra pintura aqui, que mostra pessoas dançando e tocando instrumentos musicais. Essa e outras pinturas parecidas foram encontradas em cavernas em Mashonaland, no Zimbábue, tá? Na África. Então essa pintura foi feita na África. E aqui desse lado, nessa pintura rupestre é possível ver figuras humanas dançando e movimentando braços e pernas. Ela foi encontrada no Parque Nacional da Serra da Capivara, lá no Piauí, que é um estado do Brasil, vocês já sabem, né? Então, no Brasil também tem cavernas com pinturas rupestres. Primeira pergunta: por que será que as pessoas da imagem dançavam e tocavam? Por que, gente? Fala pra mim. Segunda pergunta: a música e a dança são utilizadas em que situações? Em quais situações as pessoas dançam e tocam músicas? Dá um exemplo aí pra mim. Agora, gente, aqui na página 27 da apostila, tá? Vamos fazer a atividade prática. Assim como o homem que viveu na pré-história utilizava objetos encontrados na natureza como instrumentos musicais, você vai escolher objetos do seu cotidiano para produzir sons. Pense em quais objetos fazem sons. Pode ser um estojo de lápis, que aí você vai chacoalhar e vai fazer som. Pode ser uma caixa, a que vocês estiverem aí. Pode ser uma caixa de fósforos, pode ser uma caixa de sapato, uma panela velha. Escolhe algum objeto da casa e esse objeto vocês vão batucar para fazer som com ele, tá? Escolha em sua casa 1 ou 2 objetos que você vai tocar
fazer o som com ele. Procure coisas que façam sons agradáveis aos ouvidos, nenhum som que te irrite. Explore várias possibilidades com os instrumentos. Por exemplo, essa lata, eu posso bater nela com a ponta do dedo, eu posso bater nela inteira, eu posso chacoalhar, eu posso arrastar. Qualquer coisa que eu fizer com essa caixa vai produzir som. Qual som é gostoso, qual não é. Dá para eu batucar de várias formas diferentes, produzir uma música com isso daí, tá? Agora experimente tocar o seu instrumento e se divirta, tá bom? Então, gente, toca aí um instrumento que vocês acharem, se divirtam, boa aula para vocês e até a semana que vem, tá? Se cuida!